Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Coluna. Só comecei a enrolação! Vim aqui de novo, encher o saco do meu amigo Rafa na Levante, porque eu não aguento mais, Rafa. É de manhã, de tarde, de noite, na madrugada. Ao invés de o pessoal ficar no Xavier Vídeo lá na madrugada, fica no meu Instagram me perguntando o seguinte: Petrobras e Banco do Brasil, podemos esquecer essas ações agora ou tem muita lenha para queimar aí? Porque são dois papéis baratos, concorda? Sim, são baratos. Só que não vamos queimar a largada não. A gente já vai explicar aqui se ainda vale a pena, se não vale a pena investir. Mas antes disso, me digam vocês aqui nos comentários se vocês acham que vale ou não a pena investir. Para quem participar domingo, vem sortear esse, que é o melhor livro todo, Segredos da Mente Milionária. Já leu, né, Rafa? Sim. Livro Animal, mais um caderno exclusivo do canal. Vocês podem perceber que o caderno diminui um pouco, a inflação, né? Mas continua muito bacana. Então me digam aqui nos comentários se vale ou não a pena ainda investir na Petrobras e no Banco do Brasil. Rafa, passadas as eleições, a gente está no meio de um turbilhão ainda, tá? Mas vamos considerar que tudo se concretiza. Até porque se eu falar qualquer coisa ao contrário, o vídeo cai aqui no meio, né? Vamos considerar que tudo se concretize, entre aí algum ministro da Economia e tal. O que você imagina daqui para frente para a Petrobras e Banco do Brasil? São dois cases iguaizinhos ou não? O que a gente pode ter aí? Ou se você quiser dividir, não são iguais. Vamos lá, acho que assim, dois cases que são descontadíssimos, né? Quando você olha de fato para o valuation dessas empresas, aí, ainda mais após a queda, a gente está falando aqui de uma Petro sendo negociada abaixo de 2 vezes EV/EBITDA e no Banco do Brasil abaixo de 4 vezes lucro. Você fala, nossa, é dado, assim, tá de graça esses ativos. Tá. Mas aí o ponto que você tem que considerar é, a gente teve uma mudança de controle. As empresas ali são estatais e o controlador mudou completamente. Né? Tá, então, só o primeiro ponto. De preço comparado aos pares, Petrobras comparado a pares internacionais e Banco do Brasil comparado a pares nacionais, são ativos baratos? São dados. Tá. Só que o ponto é, quando você olha para hoje, né, nesse momento, a foto, e o investidor sempre tem que olhar para o que vai ser. Tá. O que pode ser e não para o que é. O que já está dado, né? E aí é a questão que vai acontecer daqui para frente. E com essa mudança de controle, a gente tem, sim, uma grande preocupação. Então, assim, e aí as coisas mudam, né? E aí você começa a falar de 2023, 2024, 2025, 2026. O que pode acontecer? Deterioração. A gente vai ver uma deterioração de fato aqui, nesses números aqui. Por quê? O atual, o eleito, né, o governo novo, não tem ou terá uma dificuldade em aprovar qualquer medida via Congresso. Dado centro-direita ali que ganhou. Então, quais são as máquinas, ou qual o grau de liberdade que ele tem? As empresas públicas, onde você consegue operar, fazer uma campanha mais forte ali, seja de crédito, seja o que for, né, para reduzir o preço dos combustíveis, é extremamente popular, né? E com um prejuízo, você tem a empresa, de fato. A gente já assistiu isso nas últimas quem é mais velho um pouco, né? Quem tem 25 anos de idade não pegou. Não pegou. Assim, a gente viu empresas praticamente quebradas e aí depois, né, o custo e todo o rombo foi pago pela sociedade nos anos seguintes, com preço, entre outros fatores ali que aconteceram. Então, quando você olha para essas duas empresas, vou dar um exemplo aqui, tá? A gente viu o resultado da Petro saindo na última semana. A empresa está gerando um caixa absurdo. Mesmo com o petróleo, vai pegar no segundo trimestre, o petróleo na média estava $113 o Brent. Agora, né, no terceiro, $100. Teve uma queda. O fluxo de caixa livre da Petro foi de 10 bi de dólar nesse período. O EBITDA foi de 17. É um número absurdo. É brutal, é muito dinheiro, né? Quando você fala, e qual que é o valor de mercado, né, da Petro, que a gente está falando aqui em real, 370. Mas quando você olha para dólar e faz as métricas, a gente está vendo aqui que está abaixo de 2 vezes EV/EBITDA. Então é extremamente descontado. Mas se está descontado, por que o mercado não compra? Porque é o que vai acontecer. Assim, a Petro se mantém em pé porque hoje é uma empresa eficiente, que está focada no core, né, que é a produção e exploração de petróleo, e dos derivados, mas que tem uma política de preços. Afinal das contas, a gasolina, né, o diesel que a gente ela flutua com o preço do petróleo e do dólar. Isso, é o preço do petróleo internacional, que você tem que ficar... Sim, que é em dólar. Que é em dólar. Você acha... Vamos lá. Estamos gravando aqui, pós-eleições. Você acha que esse governo novo vai mexer na política de preços? Provavelmente sim.
Acho que não tem muita dúvida. Eles já se posicionaram em relação a isso, né? Que a Petro tem que servir ao povo brasileiro. Bom, o racional... mas ela serve, porque esse dividendo que ela está distribuindo, boa parte vai para o Estado. Mas isso parece não ser muito claro na cabeça deles, né? E a gente viu isso em gestões passadas. Eles mexeram ali. Aí a gestão que é técnica começa a ser uma gestão muito mais política, né? De meu amigo, porra. Exatamente. Vira Me coloca lá de presidente, alguma coisa, meu amigo aí, porra. Vira barganha política. É assim, lá é assim. E a gente viu na gestão Dilma, né? O que fizeram com as empresas públicas. Então, isso aqui... Tá, mas a gente dividiu. Petrobras, então, o governo novo pode mexer na política de preço, jogando lucro para baixo. Então, ao invés da Petrobras continuar uma boa empresa, gerando muito lucro, e o preço da ação subir, o que você acha é que a empresa vai começar a piorar e aí o preço vai ficar ou igual ou cair. Seria isso? Sim. A gente pode ter, de fato, aí a gestão pública mexendo nos preços dos combustíveis, e aí você destrói todo o valor, né? Imagina só, querer reduzir os combustíveis pela metade. Acho bom, acho bom. É maravilha. Porra, vocês não gostaram, gasolina 1,99. Nossa, lindo, né? E a gente vai ver a empresa aqui indo pro saco, né? Aconteceu na Venezuela, né? A Venezuela tem a PDVSA. Quando o Hugo Chávez entrou, ele falou, não, o petróleo é do povo, não sei o que tal. Reduziu o preço. A empresa começou a não dar lucro, não conseguiu investir. Hoje produz menos petróleo do que antes. É um absurdo. Não, estratégico, né? Se você o que é estratégico para o povo? Extrair de forma rápida e mais barato possível, né? Esse é o grande ponto de ser estratégico. Não fazer esses popularismo, né? Esse negócio horrível que a gente vê aí. E as empresas lá fora voando de petróleo, né? Exatamente. Então vem um descolamento muito forte. Então Petro é um case, assim, ficaria longe. E o maior escândalo do mundo de corrupção, que agora as pessoas tentam apagar, foi o Petrolão e Petrobras, que é a história de refinaria e tal. E não é só corrupção, o pessoal tem que entender que a ineficiência é tão ruim quanto a corrupção. Sim. Então aquelas histórias de montar refinaria e começa a obra, para a obra tal, são bilhões de dólares perdidos ano a ano quando você tenta implantar uma medida dessa. E aí você começa a fazer capex, fazer investimentos, né, que você deveria fazer em lugares que são rentáveis e fazem sentido, e em lugares onde você tem uma parceria ideológica, e aí você começa a colocar todo o seu dinheiro em outros países que não faz o menor sentido. Eles vão lá e nacionalizam o teu investimento e ninguém faz nada. Então tem tudo isso ainda que pode acontecer. Por isso que a gente está vendo essa queda gigantesca da Petro nos últimos dias. A Petro já teve então uma queda nos últimos dias? Já, fortíssima. A gente tem ideia de valor assim? Olha, ela saiu aqui do o pré-eleições, no melhor momento ali no dia 20, nos últimos dias antes da eleição, na última semana, da casa dos R$37, nesse momento aqui para os R$27. Então uma queda forte. Já um ajuste muito forte. E nem assim, engraçado, nem assim você se anima, né? Não. A gente assistiu na Dilma abaixo de R$5, né? Eu lembro, R$4,99. O endividamento dela explodiu, e aí você começa a olhar, vai ter default, a empresa vai quebrar. Então, em alguns momentos, de fato, as coisas ficam críticas porque tem uma mudança drástica. Assim, fica longe desses ativos. De Petrobras. Então, esse seria Petrobras. Banco do Brasil é uma ação que eu tenho, tá lá na carteira do meu canal. Vendi um pouquinho só antes das eleições, mais até o lucro, É um banco que eu também considero muito barato. Tem um diferencial perante os outros bancos, que é o agronegócio muito forte, o consignado muito forte, e uma oportunidade que não era aproveitada antes. Então, o Banco do Brasil começou a investir muito forte agora no CDC, no crédito para os clientes, e o ROI subiu, as margens subiram, tudo melhorou. O Banco do Brasil estava começando a decolar, né? E ainda está barato. Está barato. Entre os dois, quem você acha que se prejudica mais com esse governo? Petro ou Banco do Brasil? Petro, com certeza. Petro e o Banco do Brasil? O Banco do Brasil, quando a gente olha, se a gente pegar 2022 aqui, tem um crescimento fortíssimo de lucro. É o banco que está mais mostrando esse crescimento, né, captando toda a melhora no setor. A gente tem aqui o que o banco tem projetado, o guidance, eu estou sendo um pouco conservador, um lucro próximo a 28 bi. Ele está saindo de 19 bi em 2021 e teve um lucro de 13 bi em 2020. Então é uma porrada, ele vem crescendo fortemente. E é isso, ele entregou um retorno sobre capital de 20%. 20% é o mesmo nível de Banco privado, virou banco com potencial. Exatamente. Então, assim, tem uma máquina ali, mudança de gestão, né, foco de fato ali na rentabilidade, que foi transformacional. Isso gera dividendos e isso é bom para o governo. E aí o governo faz o que ele quiser com o dinheiro, né? Se quiser fazer programa social, faz. Mas pensando de forma lógica e liberal, essa seria a visão, a melhor visão possível.
Mas não é o que parece que vai ser, né? Começa a ter aquele aumento de funcionários, né? Para ter todo aquele agrado, né? Todas aquelas políticas que a gente sabe. Mas você acha que o Banco do Brasil vai parar de distribuir dividendos? Não, mas é o quanto ele pode se deteriorar nos próximos tempos. Então, vai, pegando Dilma, eu já vi esse banco aqui chegar num retorno sobre capital de 5%. Por quê? Provisões na inadimplência. Porque aí você começa a dar crédito para quem não deveria. Explicando para a galera, seria como se fosse o seguinte: o Banco do Brasil vai abrir uma linha para financiamento de veículo com juro menor. Aí vai lá, financia veículo para todo mundo, até para quem não tem dinheiro. Não vê risco, né? Não fica reduzindo o risco para tentar agradar as pessoas, e aí ferrou, né? Porque o Minha Casa Minha Vida ou políticas habitacionais, o governo utiliza a Caixa. Sim, né? e quando você fala de imobiliário, você tem um lastro. Então ali, a pica fato, fica na Caixa. Então você acha que podem usar o Banco do Brasil também? Eu acho que para algumas coisas, assim, crédito pessoal, crédito de veículos, tudo isso pode acontecer nos próximos anos. Emprestando para quem, por exemplo, não tem condições. Para quem não tem condições. Já vou abrir uma conta. Ou da taxa, ou uma taxa não justa, né? Você fala, o mercado começa a ficar irracional. Então o mercado está operando um nível, eles começam a operar no nível abaixo. Fizeram isso com o BNDES. Aí de um lado você sobe a Selic para controlar a inflação, do outro você dá juros subsidiado. É o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Puta que pariu, né, cara? É destrutivo. É o cara que come uma salada, aí pula o prato principal para não engordar, é uma baita sobremesa, né? E aí não entende por que engorda. Então, o resumão pra galera, e assim, pessoal, eu sei que vocês sabem a nossa posição política, tá? Só que numa boa, a gente está falando aqui opinião econômica mesmo, Sim. tá? Então, Petrobras, ficar de fora por causa do risco político, principalmente na questão do preço. Exato. Tá. Não, e até reforçando a questão, né, que é uma visão econômica e não política, todo mundo sabe minha visão política. Mas no governo passado eu estopei Petro porque tinha um monte de volatilidade no próprio governo. Assim, teoricamente contra o meu princípio político, mas eu estou olhando aqui para a economia, de fato, para os financials. Nesse momento eu estou olhando para o financials aqui. Então, Petro, maior do que o risco até de corrupção é querer controlar o precinho, gasolina 1,99. Tá. E Banco do Brasil, você hoje não compraria, porque essa história de crescimento pode parar agora com esse governo. Seria pode isso? Ter um aumento de provisão aí, isso impactar nos lucros. Tá. E para quem tem alguma dessas ações, está super no lucro. Petro sai fora. Acho que tem que sair, não dá para ficar porque não sabe o que vai acontecer aqui. E a gente é um case que as coisas podem se deteriorar muito rápido, né? Depende de uma canetada. Sim, se o cara dá uma canetada, ó, galera, gasolina agora está metade do preço. O pessoal vai comemorar em casa e a empresa vai se fuder. Acionista, destruição de valor. E o bebê? O bebê, essa deterioração é mais lenta, né? Pode demorar, não é tão... As pessoas não sentem tanto essa política, né? Porque o combustível você sente hoje, todo mundo vai comemorar. Reduziu a taxa de crédito aqui para consignado ou para automóveis. A gente demora um ano para... E não é todo mundo que vai comemorar. Então, assim, não é tão rápido. E aí quando você olha para o nível, Banco do Brasil nesse momento, fazendo esses 28 bi de lucro, é um banco que se distribui 40% do lucro, ele dá um dividend yield de 10,6 nesse momento. Se ele distribui 70%, isso aqui já é bastante para o Banco do Brasil, mas os privados distribuíam isso na média. Dá 18,6. Assim, é uma porrada. Porra, 18, e 18 é meu número preferido, por causa do judaísmo. Um dia eu explico melhor. Mas 18 eu gostaria, 18% de dividendo. É uma porrada. Isso aqui é mais uma sensibilidade. Provavelmente não vai distribuir 70% de jeito nenhum. Tá, mas eu vou imaginar. É tipo quando a gente joga na Mega Sena, que você fica 2 dias pensando o que faria com o dinheiro. Eu vou imaginar se eu ganhasse 18% de dividendo do Banco do Brasil. Mas o lucro tá aí, né? Nesse momento aqui, a gente pega o preço, está sendo negociado a 3,6 vezes o lucro. Caramba, muito pouco. Né? Os bancos privados são mais na casa dos 8. O fair deles é ali 10, 12. Então, assim, tá muito descontado, tá muito fora, porque tem esse risco forte do lado estatal. Tá, então um último ponto aqui. Já que nós falamos, então, Petrobras e Banco do Brasil, na sua opinião, entrar nem pensar, você falou sobre banco, né? Os bancos, pelo menos as famílias de alguns bancos grandes, acabaram financiando a campanha do Lula, né? Os bancos ganharam muito dinheiro também durante o último governo dele. Como é que você enxerga as ações dos bancos aí? Tudo bem que a gente pode até fazer um vídeo só sobre o banco, mas tem algum banco barato? Estão precificados? Vamos lá, que eu olho aqui. Eu aproveitei Itaúsa 8,50, todo mundo me zoava, agora tá 10 e pouco, né? Pode falar. Eu me posicionaria em Itaú, é o meu preferido é o Itaú. Assim, de forma geral, o Itaú está um pouquinho mais caro, o Itaú, Santander e Bradesco, mas o que mais premium, mais bem gerido na minha visão, é o Itaú. Eles vão sofrer? Não, eu acho que
eles financiaram campanhas. Então, assim, dificilmente a gente vai ver uma grande mudança. Quem vai sofrer a gente? Banco. Não vai ter nenhuma grande dedada lá nos bancos. Eu acho que esse é um risco que muitas vezes a gente pensa no governo de esquerda. Falar em dedada, galera, Novembro Azul, hein? Se cuida, mas fala aí. A gente já viu algumas vezes, né? Porque o que acontece? Né? Começa a faltar fiscal. Para onde o pessoal heterodoxo olha? Vamos olhar para os bancos, aumenta a tributação dos bancos, aí a gente resolve o problema. Então, assim, eles financiaram, né? Vão querer que financie mais uma, quem sabe. Mas se vier capital externo, esse capital tem que entrar em grandes capitalizações, né? Grandes empresas. E acaba entrando em banco também. Entrando em bancos. A gente está falando aqui de mais de 20% na média aqui do Ibovespa. E você tira as estatais ainda, sobram poucos players para o estrangeiro entrar. Então, bancos na veia, e quando você olha também, né, o cenário é bom. Para quem quer banco, então? O cara quer um banco. Bota Itaú. Ou Itaúsa, né? Itaú. Não, porque a pessoa chegou aqui, eu queria tanto Banco do Brasil, estava baratinho, e agora a gente tirou essa esperança da pessoa. Colocaria o que no lugar? Itaú. O Itaú? Itaú, sem dúvida. Acho que via Itaúsa ou Itaú mesmo? Pode ser via os dois, que Itaúsa a gente fala ali é 85%, Itaúsa é 85% Itaú, né? Então, de alguma forma ali o resto do lucro vem das camisas lá da Oscar, né? Que é tão caro uma camisa que você já paga o dividendo da galera. Então é isso, falamos aqui sobre Petro e Banco do Brasil. Óbvio que quando soubermos a equipe inteira econômica, quais as políticas, a gente grava mais alguma coisa. A gente está sendo obrigado a falar sem todas as peças do quebra-cabeça. Exatamente, a gente está no momento agora... mas não estou fugindo, não. Então, se eu não estou fugindo, você também não vai fugir, vai me colocar aqui nos comentários. Se você achou besteira o que a gente falou, vale a pena investir na Petrobras e Banco do Brasil. Se você concorda, diga nos comentários se você está investindo, se você está vendendo. Rafa, muito obrigado, valeu. E para quem participar, deixando nos comentários e se inscrevendo no canal. Domingo vem você lá no meu Instagram, Os Segredos da Mente Milionária, o melhor livro de todos, mais um caderno do canal que diminuiu por causa da inflação. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.